Olá, evangelizadores do Ministério para Crianças e Adolescentes. Eu sou a Alessandra, atualmente estou como coordenadora estadual do Ministério para Crianças e Adolescentes no estado da Paraíba. Então é uma alegria estar com vocês, é um grande prazer, estar poder partilhando este momento tão belo com vocês, mesmo de longe, mas que a vontade de Deus possa se cumprir na minha vida e na vida de vocês através deste momento. Então, antes de darmos início, realmente, convido você no seu lugar onde você está a pedir a presença do Senhor. Então, vamos começar este momento invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também quero pedir para você, para que de olhos fechados nós possamos pedir à Virgem Maria que possa nos iluminar neste momento, para que seja ela nos conduzir e nos ensinar também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, que bom que você está aqui, que bom que você está assistindo este momento. Bem, hoje eu vou partilhar um pouquinho com vocês sobre a vida de oração do evangelizador no Ministério para Crianças e Adolescentes. Primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que não é muito diferente da nossa vida de oração de cristão, que nós somos cristãos. Então, nós precisamos estar sempre em vida de oração, Então, se hoje você ainda não tem esta vida de oração, que através deste momento formativo você possa sentir o desejo de poder estar mais perto de Deus, de poder estar em intimidade com Ele, tá bom? Então, vamos para alguns pontos, Você que está aí, já pega o seu caderninho para ir anotando todas as informações para você não poder perder nada, tá bom? Bem, primeira coisa, A vida de oração, ela nos leva ao quê? Ela nos leva a estar perto de Deus, Esse é o principal ponto, Fazer com que a gente reconheça que Deus é Deus, que Ele existe, que Ele é o nosso Deus. Então, a vida de oração nos fortalece isso, nos fortalece a certeza de Deus, nos faz entender que Deus ele existe, que Ele está perto de nós e que está sempre a nos auxiliar, que está sempre a nos favorecer, em muitas coisas. Então, a gente reconhece que Deus é Deus e reconhece que Deus pode agir nas nossas vidas. Então, este é o primeiro ponto, estar em intimidade com Deus. A oração faz isso conosco. Então, hoje é um convite de Deus a você a estar mais próximo dele, A segunda coisa é caminhar com Deus. Quando nós estamos perto de Deus, nós entendemos aquilo que Ele quer para a nossa vida. Então a gente começa a caminhar com Ele, começa a entender a vontade dEle para as nossas vidas, começa a entender o que Ele quer como nós, como servos, como Ministério para Crianças e Adolescentes. Então o Senhor, Ele faz isso em nós, faz com que a gente caminhe com Ele e Ele mesmo nos guia, Mas isso só acontece quando nós estamos em intimidade com Ele. Uma coisa que eu quero deixar bem claro também é que essa questão, Deus ele está sempre aberto para nós, Nós é que muitas vezes nos fechamos para que Deus venha falar conosco. Então às vezes a gente diz, eu não escuto Deus, Deus não fala comigo. Será mesmo se Deus não fala conosco? Será mesmo que Deus não está nos ouvindo? Ele está, Muitas vezes o que acontece é que nós nos fechamos e não ouvimos a voz de Deus. Então, a vida de oração nos faz isso, faz com que a gente ouça a voz de Deus, a gente compreenda o que Ele quer para as nossas vidas, Então, é necessário que a gente se coloque em oração todos os dias, É necessário que a gente tenha uma vida de oração. Então, para que isso aconteça, é preciso que você tenha o seu momento de oração pessoal, É um momento em que você fecha, Tem uma passagem que diz que a gente vai ao nosso quarto, fecha a porta e fala com o Senhor, Então, é necessário que a gente faça isso, que a gente se recolha, que a gente tire um tempo nosso, A gente pode botar um tempo certo, um dia, um horário certo para as nossas vidas, para a gente poder rezar e tal. Mas, se não, você tem que ter o seu momento, você tem que fazer do seu dia um momento para parar. Mas não é só parar, A gente tem que fazer do nosso dia um dia de oração, Estar em Deus, seja no trabalho, na escola, na faculdade, seja onde você está, na sua casa, com a sua família, você tem que fazer disto a sua vida de oração. Porém, não basta ser isso. É necessário que a gente possa parar um pouquinho o nosso dia, A correria que nós vivemos, o tumulto do dia, parar um pouquinho para poder ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes nós não conseguimos ouvir por conta disso, Porque a gente deixa que com tantas coisas venham nos atrair, tantas coisas façam parte do nosso dia, Que às vezes a gente acaba esquecendo de ouvir a voz de Deus. Então, a vida de oração é isso, A gente parar um pouquinho também para ter a nossa oração
pessoal, né? Nós temos a oração comunitária, né, no nosso grupo de oração, né, no nosso grupinho de oração, na igreja, em vários locais temos as orações comunitárias. Porém, Deus nos convida também a ter a nossa oração pessoal, que é parar um pouquinho e ouvir a voz dele, né? Outra coisa, né, que nós precisamos para a nossa vida de oração é ser íntimo da palavra de Deus, né? Então, nós temos que abrir a Bíblia também para ler, porque Deus também fala através dela. Então é necessário que a gente possa parar um pouquinho na nossa oração pessoal para ler a Bíblia também, né? Então nós precisamos ser íntimos da palavra de Deus, né? Precisamos ouvir aquilo que Deus tem para nós. Precisamos entender também as coisas. A Bíblia nos diz muito sobre o que nós vivemos atualmente, sobre as nossas relações com as pessoas, sobre a nossa casa, a nossa família, né? Então às vezes a gente quer tanto falar com Deus e Deus nos fala através da palavra, né? Então é necessário a gente ser íntimo da palavra de Deus, né? Tem a Lectio Divina que você pode estar fazendo, né? Pegando a leitura da palavra, o Evangelho do dia, a leitura do dia, o Salmo, e parar um pouquinho para ler, refletir, ouvir, meditar, né? Então é importante isso também. Outra coisa que nós precisamos é ser íntimo de Nossa Senhora, né? Isso é importantíssimo para as nossas vidas. Deus que escolheu ela para ser mãe do Salvador e para ser mãe nossa também. Então nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos ter Nossa Senhora como mãe, precisamos ter intimidade com ela também, né? Ao rezar o Santo Terço, ao falar com ela mesmo diariamente. Então nós precisamos ser íntimos de Nossa Senhora também. Outro ponto é nós ser íntimos dos santos. Não sei se você tem um santo de devoção, mas eu tenho a minha amiga Santa Faustina. Então, ela é a minha amiga e eu acredito que vocês também podem ter um santo sim de devoção, né? Então, a gente precisa ser íntimos dos santos. Precisamos não só do nosso santo de devoção, mas os santos da nossa igreja, né? Procurar saber da vida deles, procurar ver aquilo que eles têm para nos ensinar, né? Então, a gente pode também ser íntimo dele. Nós somos convidados a isso através da vida de oração. Outra coisa bem importante é estar em comunhão com os sacramentos. Nós precisamos estar em comunhão com os sacramentos. Até porque não tem como a gente cobrar das pessoas se nós não fazemos, né? Não tem como a gente dizer para as crianças que elas precisam fazer algo, os adolescentes precisam fazer algo, se nós não fazemos, se nós não recebemos Jesus na Eucaristia porque não nos confessamos. Então, a gente precisa estar perto de Deus nestes momentos também, né? Para que a nossa vida seja refletida também. A gente querendo ou não, mesmo que a gente não queira, mas a gente acaba sendo exemplo para as crianças e para os adolescentes. E se eu não vivo, muito difícil será eles viverem, né? Então é necessário que comece em mim. Então precisamos estar perto, precisamos fazer com que os sacramentos sejam vivos na nossa vida. Outra coisa é ir ao encontro de Jesus na Eucaristia, né? É necessário que a gente vá à Santa Missa, é necessário que a gente adore Jesus na Eucaristia. É preciso isso, porque quando você chegar no seu grupinho e sei lá para as crianças, né, que elas têm que ir para a missa ao domingo e você não vai, então você vai estar dando contra-testemunho, né? Então é preciso que a gente tenha o testemunho vivo dentro de nós, que as crianças possam olhar, se espelhar e querer ser conosco também, porque querendo ou não isso acontece. Então para isso a gente tem que dar exemplos bons, né? Exemplos de vida de oração realmente. Outra coisa que nós precisamos fazer é ser obediente à igreja, ao que a igreja nos diz, né? Nós somos católicos, apostólicos, romanos. Então nós precisamos seguir o que a igreja nos diz. Nós precisamos ir na missa nos dias de guarda, nós precisamos nos confessar, nós precisamos nos adorar, nós precisamos... até neste momento que nós estamos vivendo, né? Que muitas igrejas neste momento não estão celebrando a missa ao público. E nós precisamos ser obedientes a isso. Nós precisamos ficar na nossa casa, nós precisamos tirar um tempo para nós. Então, é preciso que isso aconteça conosco. Então, é necessário tudo isso, ser obediente à igreja. Assim também, como ser obediente ao nosso grupo de oração, né? Que eu faço parte do grupo de oração, eu nem disse o meu grupo de oração, mas eu faço parte do grupo de oração Ponte de Luz, que é na cidade de Cabedelo, né? Próximo a João Pessoa. Então, o meu grupo de oração é Ponte de Luz. E eu sou convidada a poder estar no meu grupo de oração, a ser obediente ao meu coordenador, a ser obediente às regras do meu grupo de oração, a ser obediente em participar da reunião da equipe de serviço, e participar da reunião dos ministérios. Então, é preciso que nós tenhamos isso. A obediência dentro de nós. Isso faz parte da nossa vida de oração também. Isso faz parte do convite de Deus para nós de ouvi-lo e obedecê-lo, né? Então é preciso que isso aconteça também.
E dentro do nosso grupo de oração, como é que isso acontece, né? Bem, dentro do nosso ministério também, como é que eu vou ser um evangelizador que tem uma vida de oração, né? A primeira coisa é que nós precisamos entender o que Deus quer. O que é que Deus quer? Em cada ato, em cada coisa que você for fazer, seja criar a palavrinha, uma brincadeira, na hora do louvor, na hora do momento de oração, perguntar a Deus o que Ele quer. Qual a música que Ele quer que toque? Quem é a pessoa que vai fazer aquele momento? Como é que você vai agir diante daquele momento? Se é você que vai fazer a palavrinha, a pregação, como é que você vai agir diante disso? Como é que você vai falar para os adolescentes? Como é que você vai falar para as crianças? Qual modo você vai realizar isso? Então é preciso perguntar a Deus o que é que Ele quer. E assim também fazer com que o Espírito Santo ele seja bem-vindo, né? O Espírito Santo que é a nossa força, que nos dá ânimo, que nos dá alegria, mas também que tem muita criatividade. Então, assim, muitas vezes nós dizemos, eu não sou uma pessoa criativa. E aqui eu costumo dizer, né, que se você não é criativa é porque você não pede o Espírito Santo. Então é preciso pedir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é fonte de toda a criatividade. Então é preciso que você peça ao Espírito Santo quando você for realizar todas as coisas. Você possa perguntar ao Espírito Santo o que é que ele quer também, né? Como fazer. Muitas vezes a gente se desespera, diz que não sabe fazer, como fazer, mas o Espírito Santo ele vem para nos acalmar e nos mostrar como é que as coisas são feitas. Então, é preciso também que a gente, esse é um ponto muito importante, que a gente reze pelas crianças e pelos adolescentes. Isso faz parte do nosso papel como evangelizador. É um convite de Deus para mim e para você. Nós precisamos guardar as nossas crianças e os nossos adolescentes através da oração. Eu não tenho como chegar até aí, nas crianças da onde vocês moram. E nem vocês talvez tenham como chegar nas crianças onde eu moro, né? Mas a oração, ela tem poder para isso, né? Ela tem poder para alcançar as crianças do Brasil inteiro, as crianças do mundo inteiro, os adolescentes do mundo inteiro. Então, é preciso que a gente reze. É preciso que a gente se coloque em oração por elas também, né? Então, na nossa casa, apresentar as crianças do seu grupinho. Se você sabe o nome delas, apresente ao Senhor o nome delas, a sua casa, a sua família, né? Então, é preciso que a gente faça isso com as nossas crianças. É preciso que a gente, dessa forma, também proteja elas diante disso, né? E também, quando a gente chegar no nosso grupinho de oração, nós vamos refletir isso no nosso grupinho. E aí nós vamos fazer com que as crianças e os adolescentes, eles rezem, né? Eles sintam o desejo de rezar. Principalmente os adolescentes, né? Porque eles têm um grande desejo de aprender. Não que as crianças não tenham, mas os adolescentes têm isso mais dentro dele. Então é preciso que a gente os ensine a rezar. Muitos deles não sabem como rezar, porque talvez os pais não ensinem, porque talvez eles não tenham uma vivência dentro da igreja. Então talvez eles não saibam como rezar. Mas nós, como um papel de evangelizador que nós temos, com a vida de oração que nós temos, nós precisamos levar isso para eles. Precisamos fazer com que isso reflita neles, eles sintam o desejo de estar com Deus, eles sintam o desejo de participar da igreja, eles sintam o desejo de ir para o grupinho de oração, eles sintam o desejo de fazer parte de Deus, de estar com Deus, de ir ouvir a Deus. Então nós precisamos fazer com que eles sintam essas mesmas coisas que nós sentimos, né? Fazer com que eles conheçam os santos, que eles tenham intimidade com a palavra de Deus, que eles sejam próximos de Nossa Senhora. Então nós precisamos ensiná-los também. Isso é um grande ponto, né? Nós precisamos ensiná-los. Porém, não tem como a gente ensinar aquilo que a gente não sabe, né? Então é necessário que comece em nós, que comece em mim, que comece em você. Então a gente precisa primeiro aprender, né? Então nós vamos aprender a rezar, pedir para que o Espírito Santo nos ensine qual a melhor forma, o jeito correto. E aí depois a gente vai passar isso para as crianças e para os adolescentes, né? Como é que isso pode ser feito também, né? Como é que nós podemos ensinar a eles também? Então é necessário que a gente tenha isso fixado em nós. E nós só damos aquilo que nós temos, né? Então a gente só vai conseguir poder ensinar a eles se a gente sabe, né? Se a gente sabe, né? Então é preciso que a gente se coloque em oração para entender essas coisas também, né? E aí, o que é que tudo isso nos traz? O que é que uma vida de oração em Deus nos traz? O que é que acontece? O que a vida nos traz muitos frutos. E o primeiro fruto é o fruto da alegria. Quando nós rezamos, nós entendemos aquilo que Deus quer, nós entendemos a verdade de Deus para as nossas vidas, e isso gera uma alegria em nós. Por mais que a gente esteja em meios com muitos conflitos, né? Por mais que a gente esteja
com dor, com perdas, mas a alegria gera em nós através da oração, porque nós reconhecemos que Deus é Deus e que Ele pode tudo. Então, quando nós entendemos que Deus é Deus e que Ele pode tudo, a alegria brota dentro de nós. Outro ponto que nós recebemos através da vida de oração é a unidade. Nós nos unimos, não só como pessoas, mas nós nos unimos a Deus, nós nos unimos ao Espírito Santo, nós nos unimos ao céu. Então a gente se une melhor, né? A gente consegue estar mais perto deles, estar mais perto do céu. E aí também gera uma paz no nosso coração, né? Não sei se você já teve a experiência, né, de um momento bem assim conflituoso, com muitas coisas na sua vida, você parar um pouquinho para rezar o Santo Terço, fazer sua oração pessoal. Isso gera em nós uma paz, uma tranquilidade, porque a gente permite que Deus ele entre dentro de nós. A gente permite que diga, a gente é como se a gente dissesse assim: seja bem-vindo, Senhor, pode fazer. E aí ele começa a fazer isso, gera uma paz dentro de nós. Outro fruto é a fidelidade. A gente começa a ser fiel ao Senhor. A gente começa a entender aquilo que é vontade de Deus para as nossas vidas, para o nosso ministério. Por isso que a gente faz as coisas com mais prazer, a gente faz as coisas com mais alegria, a gente coloca mais amor, porque a gente entende a fidelidade de Deus para conosco. E a gente entende que a gente precisa ser fiel com Ele também, né? Porque é Deus que está totalmente disponível para nós, né? Que nos deu tudo, que faz tudo por nós. E muitas vezes a gente não retribui da mesma forma, né? Não retribui para Ele também tudo isso que Ele faz para nós. Então a fidelidade é um ponto muito importante. Outro ponto que gera em nós é o compromisso. Nós passamos a ser pessoas que têm mais compromisso com Deus. Nós temos o compromisso de rezar. Porque quando a gente entende que a gente precisa rezar, a gente vai ter que escolher um momento do nosso dia, uma hora do nosso dia, para a gente se colocar em oração. Então a gente já está fazendo com que o compromisso chegue até nós. E aí a gente começa a se comprometer também com as coisas de Deus, né? Com o nosso serviço, com o que nós vamos fazer. A gente tem compromisso também com o que faz parte da nossa vida, no trabalho, com os estudos. A gente começa a ter esse compromisso dentro de nós, né? Então a vida de oração, ela gera isso em nós. Ela gera este compromisso. Outro ponto que a vida de oração gera em nós é a confiança. Principalmente no tempo que nós estamos vivendo, né? De tanta calamidade, de tantas coisas, né? Por conta deste vírus, desta pandemia. E aí nós precisamos realmente confiar em Deus, né? E a RCC neste tempo está promovendo o Cerco de Jericó, né? Eu acredito que o seu grupo de oração está fazendo também. E aí ela nos convida a estar em oração, a estar em unidade, e através deste momento de oração, isso gera em nós uma confiança de que isso vai passar, uma confiança de que Deus ele é o dono de tudo, dono de todas as coisas, que Jesus ele é o Salvador, que Ele nos liberta, que Ele nos cura, que o Espírito Santo é a fonte de todo amor, que Ele está conosco e não nos deixa sozinhos. Então, a gente consegue ter esta confiança em Deus através da vida de oração. A gente consegue confiar nos planos de Deus para as nossas vidas, né? A gente permite que a gente feche os nossos olhos e que Deus ele nos guie. Então é muito importante isso, né? Ter uma vida de oração é muito importante para nós, porque se a gente não tem, a gente se desespera com facilidade, a gente fica triste com tantas coisas, a gente fica desmotivado, a gente fica sem querer ir para as coisas do grupo de oração, a gente fica sem querer estar perto das pessoas. Então muitas coisas surgem quando a gente não tem a oração. E muitas coisas surgem também quando a gente tem a vida de oração. Então a vida de oração ela é importantíssima para as nossas vidas. Ela é importantíssima para que a gente possa estar perto de Deus, compreender aquilo que Deus tem para as nossas vidas e poder viver melhor. Eu acredito que é isso. A oração ela nos faz viver melhor, nos faz entender o que é que Deus quer de mim, o que é que Deus quer para a minha vida. E quando a gente entende, a gente começa a ver que as coisas se encaixam e que as coisas podem melhorar, que as coisas vão dar certo, que a gente pode ir pelo caminho certo, porque Deus ele está conosco. Então a vida de oração, ela gera tantos frutos em nós, tantos frutos, inclusive o amor. O amor a Deus, a mim mesmo e às pessoas. O amor que move tudo, o amor que gera tudo, o amor que nos faz feliz, né? A vida de oração gera isso em nós, um amor que é verdadeiro, que faz com que as outras pessoas sintam também.
Então é preciso ter isto em nós. E aí, para finalizar, né, eu só queria partilhar com vocês algo que tem no livro, que é este aqui, Quando Só Deus é a Resposta, de Márcio Mendes. E aí é até um convite para que você possa ler. E aí fala bastante da vida de oração, né? E tem uma parte que diz assim: vive bem quem reza bem. E outra parte diz: a oração é uma arte. O ser humano deve se dedicar a ela, para que tenha uma vida abundante, marcada pela santidade. Ou seja, a oração nos faz viver bem. A oração faz em nós essa busca pela santidade, esse desejo de se parecer com os santos, esse desejo de se parecer com Jesus, de ter uma vida como Jesus, né? Então a oração faz isso em nós. O desejo de caminhar com Deus faz isso em nós. O desejo de estar perto de Deus faz isso em nós. O desejo de amar ainda mais a Deus, como eu falava, né? O amor, ele gera isso em nós. A gente, através da vida de oração, a gente passa a amar mais a Deus. E amando a Deus, a gente começa a se amar também. E nos amando, a gente consegue amar ao outro, né? Então nós conseguimos viver o primeiro mandamento, que diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, através da oração a gente consegue isso, né? E outro ponto muito, assim, importante e que faz com que a nossa oração também seja ainda melhor é o louvor. O louvor a Deus, que quando nós louvamos, nós reconhecemos que Deus, ele pode tudo. Nós reconhecemos que Deus, ele é Deus. Então, o louvor, ele gera isso em nós. E hoje eu quero fazer este convite a você, né? De louvar a Deus em todas as circunstâncias, de deixar que Deus seja Deus na sua vida. Então, o louvor a Deus é um convite à vida de oração. É quando a gente realmente já entendeu que isso faz parte de nós e que Deus, ele pode fazer ainda mais nas nossas vidas. Então o louvor é muito importante para nós. O louvor é de suma importância para nós que somos evangelizadores, para nós que somos Renovação Carismática Católica, para nós que somos católicos, para nós que amamos a Deus. O louvor é muito importante. Por isso eu também queria deixar um trechinho que diz no livro Eu Te Constituí Sentinela na Casa de Israel, né? Que é um livro do nosso presidente Vinícius Simões. E aí tem um trechinho do livro que fala sobre o louvor, né? Até é um livro muito bom, porque fala sobre a palavra de Deus, fala sobre o louvor. Então, tem um trechinho dele que diz assim, ó: quando louvamos, abrimos-nos à ação de Deus, ao seu poder. Reconhecemos que Ele é tudo, que Ele pode tudo, que Ele tem o controle de tudo e que Ele é o único Senhor. Ou seja, a gente entende que Deus, ele tem tudo, que Ele pode tudo, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Então é importante que a gente tenha isso em nós, né? É importante que a vida de oração gere estes frutos em nós, gere a alegria, a unidade, a fidelidade, o compromisso, o amor. É importante, mas para isso a gente tem que começar. E eu tenho certeza que esse tema não foi à toa, né? Se esse tema está aqui, se você está ouvindo isso, né? É porque é um convite de Deus para você. É um convite do próprio Deus a nos colocar em oração, né? A deixar que Ele venha adentrar as nossas vidas, ao nosso coração, a pedir o Espírito Santo, a fazer com que o Espírito Santo ele seja vivo em nós e que os dons do Espírito Santo sejam aflorados, os carismas do Espírito Santo possam estar em nós. E aí o nosso serviço, eu tenho certeza que vai se tornar melhor, né? O nosso grupinho vai se tornar o melhor grupinho do mundo. Não porque eu sou melhor, não porque eu faço melhor, não é por isso. É porque a gente entende que o grupinho ele não é meu e nem é seu. O grupinho ele é de Deus. O nosso grupo de oração é de Deus. E o nosso serviço precisa ser de Deus também. O nosso serviço precisa ser para Deus. Mas a gente só entende isso quando a gente está perto dele, né? Não tem como eu ficar aqui, você aí distante, e daí eu gritar, você não vai me ouvir, né? Então é preciso estar perto, né? Quando nós estamos perto, a gente ouve melhor. Então a gente só vai conseguir ouvir a Deus quando a gente estiver perto dele. A gente só vai conseguir entender o que Deus quer para as nossas vidas quando a gente estiver perto dele. Então, hoje eu convido você, com o meu coração, né, aqui, que eu vim de tão distante, né, para chegar aí até você, apenas para isso, para que você esteja perto de Deus, para que estejamos perto de Deus, né, para que a gente possa continuar com a nossa confiança viva, a nossa fé expectante, a nossa alegria, né, aqui tem até um rostinho da alegria,
que você possa transmitir isso para as pessoas, né? E assim você vai ter um testemunho vivo, As pessoas serão atraídas pelo seu testemunho, né? As crianças vão encontrar em você o desejo de ser como Deus. Os adolescentes vão encontrar em você o desejo de ter a vida de oração, de estar perto dos santos. Então é preciso que você viva isso hoje. É um convite de Deus para que a gente possa viver isto hoje. Então eu convido você, né? Aí onde você está, se possível já agora, na hora que finalizar isso aqui, você já possa parar um pouquinho e rezar e pedir para que Deus ele possa te guiar neste tempo, né? Então eu peço de todo o coração que Deus possa abençoar cada um de vocês, que Deus possa iluminar, conduzir cada passo, que Deus seja a sua força, sua fortaleza e a sua alegria. Alegria. Nós já temos um mundo com muitas tristezas. Então é preciso que a gente viva a alegria de ser de Deus, a alegria de estar com Deus, a alegria de ouvir a Deus. Então eu convido você hoje a isso, né? Se você puder, já faça isso, né? Peça a Deus todos esses frutos. Peça a Deus a graça de ouvi-lo. Se você não sabe como, apenas pede. Pede, Jesus me ensina. Venha Espírito Santo sobre mim. Pede. Pedis e recebereis. Então, que Deus abençoe aí o ministério da onde você está agora, né, do seu grupo de oração, as pessoas que fazem parte do ministério com você. Eu desejo que a alegria do Senhor seja a nossa força, que a alegria do Senhor seja aquilo que nós precisamos hoje, né? E que nós estejamos cada vez mais próximo de Deus para ouvir aquilo que Ele quer para as nossas vidas e para o nosso ministério também, né? O nosso ministério que tem crescido cada vez mais por graça e misericórdia de Deus, né? O nosso ministério que tem feito com que tantas famílias sejam transformadas, que tantas crianças tenham a oportunidade de se encontrar com Deus, que tantos adolescentes tenham a oportunidade de poder servir a Deus, de poder estar com Deus, de poder ser transformado. Então eu digo que o Ministério para Crianças e Adolescentes ele tem transformado a minha vida, né? E através de mim, Deus tem me escolhido para transformar a vida de outras pessoas. Então Deus hoje ele convida você também, né? A ser esse transformador. Não porque nós merecemos, não porque nós somos capazes disso, não. Mas quando nós temos a vida de oração, nós entendemos que não sou eu que faço, não é você que faz, mas é Deus que faz em nós, é Deus que faz através de nós. Então a vida de oração, ela nos ensina isso, até para que a gente não carregue em nós a soberba, para que a gente não queira estar acima das pessoas. A vida de oração faz com que a gente se humilhe, que a gente se abaixe, que a gente fique bem pequenininho, para que apenas Deus possa crescer. Então eu desejo isso, que Deus, ele cresça em você, tá bom? Então, foi uma alegria imensa estar aqui com vocês. Qualquer coisa, né? Vocês podem me procurar mesmo daqui. Então, Deus abençoe muito vocês. Um cheiro do coração, um cheiro do menino Jesus. E que Deus abençoe. Tchau, tchau.